Bom, pessoal, boa noite então, sejam bem-vindos. Aula 2 de empreendedorismo. A partir de agora, né, a gente já está gravando, né, e depois eu vou publicar lá direitinho, né, e deixar o acesso para vocês, tá bom? Então é o seguinte, essa aula de hoje, ela é a continuidade, né, a gente vai dar continuidade ao mesmo assunto de terça-feira, né? Não sei se vocês estão lembrados, né? Quem estava presente na aula de terça-feira, nós estávamos falando do empreendedor, né? Conversando a respeito do perfil empreendedor, as características, né, que o empreendedor deve ter. Discutimos, né, algumas questões importantes, falamos sobre visão do empreendedor e demos alguns exemplos, né? Principalmente na parte pessoal. Falamos, né, da importância desse perfil no dia a dia, inclusive na questão da carreira. Então, esse foi basicamente a nossa conversa de terça-feira. E hoje a gente vai dar prosseguimento, né, a esse debate. Né, eu acredito que vai dar para encerrar o assunto hoje. Então, eu gostaria aí que vocês realmente participassem, né? Vocês podem participar também falando, né, dando, né, as suas opiniões aí. E qualquer dúvida, nós estamos às ordens aí para a gente poder sanar, né? Bom, então vamos lá. Eu lembro que a gente estava fazendo algumas perguntas para a turma, logo no início da aula de terça-feira, que são essas perguntas aí, olha. Quem é o empreendedor? O que é ser empreendedor? Como poderíamos definir o perfil do empreendedor? O que faz de alguém ser ou se tornar um empreendedor? Afinal de contas, posso me tornar um empreendedor? Lembra que eu falei com vocês a respeito do talento natural? Pois é. Mas também nós falamos que é possível, né, a gente desenvolver habilidades e competências empreendedoras, né? E também nós iniciamos, né, inclusive, falando, né, dos empreendedores de sucesso, né, o Yuri, né? Não sei se o Yuri está aí hoje. Chegou aí ou não? Tá não, né? Eu lembro que o Yuri comentou, né, a respeito, né, porque eu deixei na tela aí alguns nomes, né, de pessoas aí que são empreendedores, né, são famosos aí na área do empreendedorismo. E aí a gente comentou, né, o Yuri fez alguns comentários, alguns outros alunos também fizeram, e a gente usou, né, esses personagens aí para trabalhar o tema, né, com vocês, né? Então, o empreendedor de sucesso, e a pergunta em seguida é possível alcançar o sucesso? É o que todo mundo espera, né? Ao abrir um negócio, mesmo na carreira profissional, o que a gente espera realmente é o sucesso. Então, a gente vai continuar falando sobre isso e tentando, né, como eu disse, né, finalizar, né, esse assunto, finalizando aí as possíveis respostas para essas questões que estão aí na tela. Eu lembro também que nós terminamos a última aula, né, falando a respeito dos principais problemas, né, que a gente vivencia, principalmente para as pessoas que estão empreendendo, né? Eu apresentei alguns dados estatísticos, né, sobre abertura de empresa, falamos também sobre fechamento de empresa, né? Falamos do risco, né? Colocamos também uma contextualização em cima da pandemia, né? Citando ela como exemplo de crise e falando, né, se dentro de uma conjuntura de crise, se era importante empreender, se valia a pena empreender, né? Mas aí a gente discutiu, né, esses aspectos e aí nós chegamos à conclusão também, durante as nossas falas, que muitas vezes os problemas verificados pelas pessoas, né, que estão empreendendo justamente a falta de clareza nas suas metas e dificuldade, né, de focar nos objetivos. Inclusive, eu citei, né, uma frase, né, um texto que está aí na tela, né, disse o seguinte: de que adianta possuir uma lâmpada mágica, né? Porque com a lâmpada mágica você tem o quê?
você alcança, né, os seus desejos, não é isso? Essa é a famosa história lá do Aladim, né? Aladim e a lâmpada maravilhosa. Você pede para o gênio da lâmpada, né, para ele realizar seu sonho e ele vai lá e realiza. Então, no mundo dos negócios, acontece uma coisa mais ou menos parecida. Quer dizer, você tem aquele sonho ali, aquele desejo de colocar o seu projeto, né, em prática, né, tirar o projeto do papel, mas a gente percebeu o seguinte, que não adianta você ter, né, um projeto assim, um bom projeto, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia muito boa, mas aí a gente não sabe, né, exatamente o rumo, né, para onde que a gente vai caminhar. Então não adianta a gente ter uma lâmpada mágica se a gente também não sabe o que que a gente vai pedir para o gênio, né, para o gênio da lâmpada, né? Então nós precisamos saber o que a gente quer exatamente. De repente, você tem o seu desejo, mas os objetivos, né, e as metas não estão muito bem definidas. E esse é um dos problemas sérios que a gente tem no campo do empreendedorismo. Haja visto, pessoal, que existem, né? Não sei se eu comentei com vocês, eu acho que eu comentei sim, que existem muitas ferramentas hoje em dia, né? Inclusive ferramentas estatísticas, ferramentas de gestão, que podem ser utilizadas para essa questão da definição de metas e objetivos. Inclusive, quando a gente está elaborando um plano de negócio, que é um dos instrumentos interessantes dentro dessa área, lá no plano de negócio tem um capítulo, né, um item, né, todo dedicado a essa questão das metas e objetivos. Então, não existe como você elaborar um plano de negócio sem deixar claro essas metas e objetivos. É como se fosse uma das ferramentas que a gente utiliza. E existem outras, por exemplo, que você pode levantar dados do mercado, fazer, né, algum tipo de levantamento de informações, né? Tudo isso para dar assim, uma certa visibilidade, né? Para que a gente não fique no escuro, né? Na medida que a gente já tem essa questão de querer tirar o projeto do papel, então pelo menos a gente precisa ter clareza, né? E uma das formas de fazer isso, dentro da questão da elaboração do plano de negócio, é usar essas ferramentas. Inclusive, vocês vão aprender isso aí, né? A gente vai passar para vocês, né, algumas orientações sobre isso. Então, dentro do projeto do plano de negócio, vocês vão ter lá a oportunidade de vivenciar essas ferramentas para vocês entenderem, né, como que funciona essa questão, tanto na questão das metas e objetivos. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, Ah, né? sim. Vocês estão caladinhos aí, né? Mas pode ficar à vontade para perguntar. Tem uma frase do Theodore Levy, que é um economista alemão, que ele disse o seguinte: o primeiro negócio de qualquer negócio é continuar no negócio. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, nós não podemos desistir, né? Seja qual for a situação, né? Aquela pessoa que vai dar início ao negócio, então ele tem que ter em mente o seguinte, que desistir não existe. A palavra desistência, ela é uma palavra fora do dicionário do empreendedor, né? O empreendedor é aquele que é persistente, né? Ele está sempre ali insistindo, né, na sua ideia e, como o próprio Levi diz, né, o primeiro negócio de qualquer negócio é sempre continuar, ou seja, não desistir nunca. Então, eu estou colocando essa frase aí para reafirmar, né, o papel do empreendedor, né, dessa pessoa que está, né, buscando, né, empreender, porque é uma verdade, né? Se você, se é seu sonho, né, abrir o negócio, então isso é uma questão pessoal. E aí a derrota, né, a desistência, é como se fosse também uma derrota pessoal. Então a gente precisa pensar nisso e colocar isso em mente, né? E aí, pessoal, é o seguinte, agora, já que nós estamos falando aí do empreendedor, é interessante também a gente falar um pouco, né, do administrador, que são esses dois personagens aí,
eles possuem, né, funções, né, e atribuições muito parecidas, né? Muitas vezes a gente pensa assim, olha, qual que é o papel do empreendedor? A gente está falando do empreendedor já há um certo tempo, né? Nas primeiras aulas a gente já vinha comentado, mas aí a gente começa a pensar também o seguinte, que o empreendedor, de certa forma, ele pode, né, de repente, ser um administrador. Então ele pode também, de repente, acumular aí a função de um administrador. E existe também o caso, né, contrário, né, do administrador também, né, ele assumir o papel do empreendedor. Então, o que que acontece? Nós precisamos agora, nesse momento, a gente definir, né, basicamente, a função de cada um, porque existem algumas diferenças básicas, né, apesar de que muitas vezes as funções elas são muito parecidas, mas existem algumas diferenças e eu queria que vocês notassem essas diferenças, tá certo? Então, todos dois, né, os personagens aí, tanto o empreendedor como o administrador, eles estão diretamente envolvidos com o mundo dos negócios, né? Então, assim, como eu disse, né, eles têm funções parecidas, mas assim, o foco principal está voltado à questão dos negócios. Então, para poder funcionar a empresa, né, de um modo geral, para que essa empresa, né, ela funcione e para que ela dê resultado, todos dois, todos os dois personagens aí são importantes no processo, né? Então a empresa ela precisa ser administrada, mas mais do que isso, né? Ela precisa existir, né? Então não tem como se administrar uma empresa que não existe, quer dizer, então aquela coisa, né? Uma empresa que ainda está no campo, né, das ideias, né? Que no futuro ela vai se tornar real. Obviamente, ela vai precisar desses dois personagens aí, eles vão fazer parte do cotidiano dessa empresa, né? E aqui eu tenho uma tabelinha que propõe, né, assim, tem uma, é como se fosse uma listagem distinguindo já, né, o, a função de cada um. Ou seja, o que que o empreendedor se propõe a fazer e o que que o administrador normalmente faz, né? O Anderson, cita para mim aí essa listinha aí do empreendedor, por favor. Fala os nomes? É, do lado esquerdo, nós temos uma lista de, de, de situações que estão relacionadas ao empreendedor, né? O empreendedor, o que que ele faz? Ó, ele constrói, não é isso? Lê aí Isso. para mim, por favor. Ele O empreendedor, ele constrói, ele propõe, constrói, inova, inova, cria, cria, centra-se no negócio, ou deixa por inteiriço, né? Vive no negócio, isso. propenso ao risco, identifica oportunidades e faz as coisas de maneira correta. E do outro lado, o que que nós temos? Do administrador. Bom, o administrador ele gerencia, Isso. administra, mantém, Mantém centra-se no sistema, na forma, né? Centra-se no sistema, na forma, na forma do sistema. controla a equipe, identifica os problemas e Isso. faz corretamente as coisas. Ô, Anderson, você está percebendo aí? Eu coloquei uma setinha vermelha aí, né, por que que acontece com essas setinhas? Elas é como se houvesse uma inter-relação entre essas funções aí, né? Agora, você saberia dizer para mim aí, assim, o que que existe de mais importante do empreendedor que não existe lá no administrador de forma alguma? Identifica oportunidades, Identifica oportunidades. oportunidades. Então, olha bem, vamos lá. Vamos caracterizar aí direitinho, ó. Inovação. Está de qual lado? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Criação de empresa, ó.
o administrador, normalmente, ele não está muito voltado a isso, né? É como se fosse aquele profissional que já chega na empresa, a empresa já está pronta, quer dizer, ela já está funcionando. Então, fica Uhum. parecendo que o empreendedor, ele é um personagem que ele antecede, né, à existência da empresa, quer dizer. Então, ele trabalha desde o início, né, dentro do processo embrionário, né, que está lá no início, né, da ideia, de pensar a ideia, de propor. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: uma vez a empresa sendo criada, né, pessoal? Estou falando aqui para o Jean Anderson, mas valendo para vocês aí. Uma vez a empresa criada e já existindo, pode ser que o mesmo empreendedor, que seja inclusive, né, o dono da empresa, ou aquele que ajudou a criar a empresa, né, ele participe também e ele tenha um papel de administrador, não é isso? Melhor dizendo, né, ele pode ter um cargo administrativo dentro da empresa e fazer parte dela. Eu não sei se vocês já viram falar em incubadora de negócio. Já viu, Jean Anderson, falando sobre isso? Não, não, nunca ouvi. Incubadora? Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. A incubadora funciona o seguinte, inclusive dentro de escolas, né, de universidades, existe isso, né? É um grupo de pessoas que tem o propósito, né, de criar negócios, né? Então, muitas vezes, o que eles fazem? As ideias vão ali sendo pensadas, né, e sendo desenvolvidas, e os negócios eles são criados, e ali você faz todo um processo digamos assim, de teste, né, de testagem do negócio. Você submete, né, o negócio a toda a situação que envolve, né, que envolve o mercado. É como se você criasse uma empresa em miniatura e você colocasse essa empresa dentro de condições muitas vezes severas de funcionamento, para verificar se essa ideia é uma ideia realmente que vai sobreviver, né? E aí, uma vez a ideia sendo, digamos assim, uma vez a ideia se mantendo, a empresa ela é constituída e ela funciona como se fosse um micronegócio. E aí depois essa empresa ela pode sair da incubadora, é como se fosse, né, um processo embrionário mesmo. Então ela sai da incubadora e se torna uma empresa real. A gente tem aí, né, no mercado hoje, né, de negócios, várias experiências dentro disso que eu falei para vocês. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que existem muitos empreendedores que muitas vezes eles não vão administrar a empresa nunca. Eles estão mais preocupados só com o processo de criação. Então, por exemplo, eles ajudam a criar o negócio, pode ser dentro de incubadora ou não. Inclusive empresas, né, especializadas em criação de negócio. Cria-se o negócio, coloca o negócio para funcionar, passa pela fase, né, de teste, né, que a gente chama, né, de incubadora, quer dizer, o negócio avança e uma vez os resultados sendo positivos, né, o que ele faz? Ele desfaz desse negócio. Então, normalmente, a empresa já criada, ele vende a empresa. Então, ele vende a ideia e aí um outro profissional, né, um outro personagem chega. Então, ele adquire essa empresa, né, e aí sim, esse vai ser o dono da empresa. Então, na realidade, o que estou querendo dizer para vocês, é que existem muitos empreendedores que eles estão mais voltados simplesmente à criação do negócio, até o momento que o negócio deu certo e está funcionando. E existem casos também, como eu disse, né, que o empreendedor ele pode também se tornar um administrador. Vocês estão me entendendo, gente? Normalmente, é mais fácil o empreendedor se tornar um administrador do que necessariamente um administrador vir a ser um empreendedor. O caminho contrário, normalmente, ele é menos perceptível, né? Mas pode acontecer os dois casos aí. Existe uma outra tabela aí, Anderson? Por favor, vou explorar a sua boa vontade aí. Faça uma leitura para nós. Agora eu inverti, né? Eu coloquei o administrador do lado esquerdo. O que que o administrador gosta? Ele Negócio gosta. de previsibilidade. O que que é isso? Previsibilidade.
É algo que é fácil de saber que vai acontecer, né? Algo previsível. Isso. É, Ele enxerga mais fácil, não é isso? isso. Agora, lê do outro lado. Se é previsível para o administrador e para o empreendedor. E para o empreendedor ele assume risco. Não tem Isso. certeza. Pois é. E você sabia que o empreendedor ele gosta do risco, né? O risco é algo que faz parte, né, do dia a dia dele, né? É, ele gosta de ter essa sensação, né, de buscar, muitas vezes, aquela situação ali que quase ninguém não está acreditando nele, né? Igual, por exemplo, você sabia que o Elon Musk está vendendo passagem para viajar a Marte? O que você acha? É um risco? Ah, ela não gosta Hein? de maluco, é meio risco isso aí. Não é risco? Você pode ver que esse papel dele aí, quer dizer, de fazer essas viagens espaciais aí, já antecipando, né, uma situação futura, quer dizer, a gente nem sabe, né, que dia que essa nave espacial vai levantar voo, e tem pessoas que já estão fazendo aí o pacote de viagem, não é isso? Então, o Elon Musk, ele entra nessa categoria aí, ó, do empreendedor. Agora, veja bem o risco. Essas pessoas normalmente não estão muito preocupadas com dinheiro no início, não, entendeu? Eles não estão preocupados com prejuízo, porque tudo faz parte do momento. Agora vamos lá do outro lado, volta lá no administrador. Guia-se Guia-se por critérios de desempenho. aí, só um minuto. Ele, o que ele faz? Ele usa, né, as ferramentas que ele tem de gestão para estar pontuando a empresa, para estar acompanhando o movimento da empresa, levantamento de dados, parte econômica da empresa, investimento, não é isso? E do outro lado, o que o empreendedor faz? Tem a percepção De de oportunidade. oportunidade. Vocês estão percebendo como que funciona? Parece que o universo tem alguns momentos que o universo de um e de outro, tanto do administrador e do empreendedor, não tem nada a ver. Quer dizer, parece que eles estão em franca diferença, né, de ideias. O administrador gosta do convencional e o empreendedor gosta de ousadia. O administrador ele faz planejamento, né? E o empreendedor, o que ele faz? Desenvolve projetos, né? Projetos, ele está sempre buscando ali, né, a inovação, né? Está sempre querendo renovar o produto, renovar o processo. Ele dorme com uma ideia e de manhã ele já quer pôr aquela ideia em prática. O administrador, ele administra as ideias e o empreendedor, o que ele faz? Lê aí, ó, transforma Ideias e oportunidades. verdade. Continua aí, por favor. O administrador minimiza, Riscos para a tomada de decisão. o Já o empreendedor empreendedor toma decisão rápida, né? rapta. Essas pessoas que têm perfil empreendedor, normalmente eles têm um modo de pensar um pouco diferente, né? Eles são meio inquietos, têm um perfil psicológico, assim, mais de para frente, né? Eles são mais atirados, né? O administrador, ele valoriza o quê? O poder E status. e status. E o empreendedor? É flexível. Flexível, quer Tanto dizer, faz. Né? tanto faz. O administrador segue a cultura da organização, quer dizer, aquele processo, né, organizado da empresa, né? Está ali usando ali as ferramentas de administração, sempre pensando no desempenho da empresa, né, na estrutura ali da empresa, nos processos. Isso aí eu estou falando em todo sentido, né? Tanto a parte também que envolve a parte de recursos humanos, né? Envolve a estrutura física da empresa, está sempre preocupado com isso. E do outro lado, a gente percebe que o empreendedor ele é mais informal, quer dizer, haja visto que nesse primeiro momento, né, porque como está ali desenvolvendo as ideias, ele não está muito preocupado com essa questão de organização da empresa, pelo menos por enquanto. Do outro lado, o administrador, qual que é o foco dele? Ele foca em processos e controles. Controle. E do outro lado, o que o empreendedor está focado? No Mercado. O que o mercado. pessoal deseja. O administrador, por último, aí, ele é o quê? Um sujeito mais voltado para a hierarquia, né?
aquilo que eu falei da estruturação da empresa, etc. E o empreendedor é o visionário. A palavra visionário tem a ver com visão, né? Ele está mais preocupado em enxergar a empresa, né, curto, médio e longo prazo. E normalmente ele é um sujeito dinâmico, né? Tem aquela. Lembra que eu falei com vocês na aula passada da proatividade? Então ele está sempre antecipando, né, o mercado, antecipando aí as situações que estão aí acontecendo. Igual agora, por exemplo, né, na pandemia, né? Tem pessoas, por exemplo, enxergando o que ele vai fazer depois da pandemia, por exemplo, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, são essas pessoas aí que estão dentro dessa esfera, né, do empreendedorismo. Alguma dúvida, gente? Vocês estão conseguindo captar essas ideias aí e comparar, principalmente fazer essa comparação aí? Tá tranquilo? Júlia, Josiane, tá acompanhando aí, Josiane? Patrick, Acompanhando. Ramon também. Tá acompanhando, Patrick? Então, gente, aquilo que eu falei para você, só para finalizar aí. Pode ser que você tenha uma pessoa que reúna praticamente tudo que está aí. Quer dizer, deixa eu fazer uma pergunta para o Patrick aqui. Você acha que o Silvio Santos, por exemplo, ele é um empreendedor, Patrick? Acho que sim. Mas você acha que ele é um administrador também? Sim. Sim, né? Então, ó, ele é um exemplo. Então ele pode, né? Ele tem a equipe dele, claro. Tem os colaboradores, né, e tal. Mas o Silvio Santos, por isso que ele é um cara mais de sucesso, assim, né? Porque ele está se envolvendo em todas as esferas do negócio, né? E você pode ver que tem atribuições tanto de um lado e de outro aí dessa tabelinha, que com certeza faz parte do perfil dele. Existem outros, é claro, né? O Luciano Huck, por exemplo, nós temos aí algumas pessoas aí conhecidas, né? Nós falamos da Luísa Trajano lá também na terça-feira, e que elas não são somente empreendedores, né? Eles são também administradores de negócio. Vamos lá. Ô, Patrick, você está na área aí. Faça o favor, lê esse textozinho aí, por favor. Empreendedor e administrador. Nós estamos dentro do mesmo conceito, né? Tentando fazer essa definição aí e fazendo essa comparação. Uma das grandes. Vai lá, por favor. Agora não vou poder ler, não. Pode não? Quem poderia fazer um favor para nós aí? Eu estou tentando fazer vocês participarem. O Alisson Posso? chegou aí. Quem pode? Quem falou? Eu, Fernanda. Fernanda? Por favor, então, Fernanda. Isso. Uma das grandes diferenças entre e as pessoas que trabalham em organizações é que o empreendedor define o objeto que vai. Opa, saiu? Tá falhando, né? A tela ficou preta. Ficou? Então, Fernanda, faz o seguinte: enquanto você resolve Sim. aí, vou pedir um outro colega para ler, enquanto você resolve. Voltou. Voltou? Então, pode ser você, Isso. então. O empreendedor define o objeto que vai determinar seu próprio futuro. Ou seja, apesar das similaridades nas funções empreendedoras e administradoras, conceituadas desde a abordagem clássica pelos atos de planejar, organizar, dirigir e controlar, existe o diferencial visionário característico dos empreendedores. Segundo Dornelas, 2001, as diferenças entre os domínios empreendedor e administrativos podem ser comparadas em 5 dimensões distintas de negócio: orientação estratégica, análise das oportunidades, comprometimento dos recursos, controle dos recursos e estrutura gerencial. Eu queria só fazer, eu fiz aí eu circulei duas, é como se fosse, né, um trecho, né, desse parágrafo aí. A primeira
parte aí que eu circulei, está escrito assim, olha, determinar seu futuro próprio, ou o seu próprio futuro, né? E a outra parte que eu circulei, que existe o diferencial visionário. Então, essas duas, né, essas duas colocações aí que estão circuladas, elas praticamente resumem, né, e distinguem, basicamente, o comportamento do empreendedor em relação ao comportamento do administrador. Então, o que acontece? O administrador, muitas vezes, ele está preocupado também com o futuro da empresa, mas ele está focado mais nas questões do dia a dia, né, no desenvolvimento da empresa, no aspecto mais do funcionamento da empresa. E o empreendedor, ele se destaca um pouco desse contexto, porque ele tem, assim, é como se ele tivesse um pouco mais acima desse processo. Então, ele pode ser que a empresa já esteja funcionando, existem muitos casos assim, né? E ele já está pensando lá na frente, quer dizer, ele já está pensando já numa outra possibilidade. Normalmente, existem equipes, né, dentro das empresas que fazem esse tipo de trabalho, né? E muitas vezes, né, pessoas que têm perfil empreendedor, ele também executa tarefas nesse sentido. Eu queria até usar, né, esse parágrafo que está aí na questão da carreira de vocês, né? Igual, por exemplo, né, eu não sei, né, a gente não sabe o futuro, mas digamos que vocês estejam trabalhando dentro de uma empresa, né, Alisson? Cadê o Alisson? Tá aí? O Alisson é um bom exemplo disso aí. Eu poderia citar o Alisson aí, olha, ele já está lá na Uzi Minas trabalhando, não sei se eu posso fazer isso, né? Opa, Chegou o Alisson aí? eu cheguei mais cedo. O Alisson, é você mesmo, olha só. Olha lá, esse texto tem tudo a ver com você e outros alunos aí, né, que já estão dentro aí do mercado de trabalho. Determinar seu próprio futuro. Existe um diferencial visionário, quer dizer, não é enxergar, você não enxerga simplesmente você dentro da empresa. Você vai enxergar o quê? Você vai enxergar os Minas como um todo. Você está lá na Uzi Minas ainda? Tô sim, por Pois enquanto é. tô. Então, quando você trabalha dentro de uma grande empresa, de uma grande corporação, de uma instituição, etc., muitas vezes esse pensamento, que a gente chama de pensamento de futuro, ele se confunde muitas vezes com o pensamento também de futuro da própria empresa. É como se a gente fizesse parte de um corpo, né? De um corpo vivo. Quer dizer, a empresa tem os projetos dela de expansão, os projetos, né? Porque ela faz planejamento aí de médio prazo, longo prazo, né? As empresas não trabalham no imediatismo. E como a gente é funcionário da empresa, então acaba que a gente também tem um comportamento empreendedor dentro da empresa, na medida que a gente começa a participar também dos movimentos, né, e dos projetos futuros que a empresa tem. O que você acha, Alisson? Das reuniões que você participa, nos relatórios que são apresentados, nas metas. Com Você acha que certeza, você acaba tá muito participando mais também? ampla. Oi? A visão é de um todo, né? Você tem que estar olhando para frente, né? Vocês estão percebendo, gente? O Alisson confirmando aí, porque ele está lá na Uzi Minas, né? Eu estou citando ele como exemplo. É só para vocês perceberem que muitas vezes, né, não basta ser simplesmente um funcionário, um cumpridor de funções. Mas aí acaba que, como a empresa é um negócio, né? Também, ela é um organismo, quase como se fosse um organismo vivo, né? Dentro da cadeia de negócio. E você participa do processo. Então, esse espírito empreendedor acaba tendo que fazer parte também do seu dia a dia. Então, você acaba não sendo simplesmente um funcionário, né? Ali, um funcionário cumpridor de ordens, ou de repente, né, que fica ali executando uma prática padrão ali, contínua. Mas você está dentro de um processo maior, né? Tá bom? Eu só fui para esse lado aí para exemplificar melhor essa questão. Então, o papel do empreendedor, ele é importante, o administrador também é importante. Às vezes, as funções, elas são muito parecidas, conforme eu disse lá atrás, mas existe também umas diferenças, né? E as principais delas estão aí, né, Fernanda? Aí, ó.
na questão do futuro e na visão, basicamente na capacidade de enxergar aí Sim, aquilo que a gente não está vendo ainda. O futuro a Deus pertence, né? Já diz o ditado. Mas essa questão de ter assim, esse diferencial visionário, ele precisa fazer parte. E aí nós vemos também, pessoal, dentro desse contexto, alguns aspectos que a gente chama de agentes motores. O que faz, por exemplo, uma pessoa empreender? Onde que está essa mola mestra, né? Essa chama, né? Ou esse processo detonador que faz com que a pessoa não se sinta muito sossegado, né? Ele precisa fazer aquilo que está dentro dele e que realmente aquele projeto precisa sair do papel. Então a gente chama isso de agentes motores. Um deles, Fernanda, olha aí, é a ambição. O que você acha? Você concorda? é um incentivo, né? Não dá para negar que todo empreendedor tem essa intenção. Alguns pensam o seguinte, que o dinheiro ele vai ser o resultado do sucesso do negócio. Não é verdade? Pode ser que ele não entra necessariamente pelo dinheiro. Agora, outros pensam exatamente ao contrário. Essa ambição aí não é uma ambição negativa, não. Você está entendendo? Que nós vamos chamar de uma ambição positiva, né? Sim, sim. É uma ambição positiva. Né? Então ele busca ali também mesmo a estabilidade financeira. Isso pode acontecer. Um outro processo detonador, que a gente considera como agente motor, é que ele quer ser independente. Ele não quer ter um chefe, entendeu? Então, aquele processo, né, Alisson? Ô, Alisson, você tem chefe lá? Tem, né? Chefe tem até de sobra. Pois é. Você deve ter uma como se faz, né? Uma hierarquia aí dentro. Deve ter vários chefes, até chegar no presidente da empresa. Você tem aí vários que estão um acima do outro. Então, muitas vezes, a pessoa ela não tem muito, assim, jeito para essas coisas. E aí ele quer essa independência, né? Eu acho que eu coloquei para vocês no primeiro encontro nosso, a gente estava falando de autonomia também, né? De um certo grau de liberdade. Então, esse pode ser também um agente motor. E o terceiro, que talvez, não sei se vocês vão concordar, né? Mas que hoje está muito na moda, que são o que a gente chama de causas sociais. Existem muitos tipos de empreendedores aí, por exemplo, que eles não estão muito preocupados com a questão financeira, não. Eles estão mais preocupados com a questão das causas sociais. Pode ser, por exemplo, esses empreendedores que estão mais ligados ao terceiro setor, né, o setor a gente chama setor de serviços terciário, né, estão voltados aí, por exemplo, à defesa do meio ambiente. Por exemplo, às vezes você quer empreender, né, da defesa dos animais, né, e pode envolver com outras causas sociais, né, e nesse ponto aí, muitos negócios podem ser desenvolvidos, né? Então, não é simplesmente o negócio, né, vinculado às indústrias que a gente já conhece, né? São essas indústrias de base, né, esses negócios mais convencionais, mas também outros tipos de negócio que têm esse apelo mais social também, né? Isso aí também pode ser uma, um agente motor, né? Inclusive, tem pessoas aí que são ativistas, né? Cadê o Guilherme? Guilherme não. Guilherme tá aí? Vocês já viram falar em ativismo, gente? Ativismo, né? Defesa da Isso. Amazônia, por exemplo. Então você vai lá, você está querendo desenvolver seu negócio mais por esse lado. Ou você quer defender, por exemplo, as queimadas, né? Ativismo ecológico. Exatamente. Ah, você quer, por exemplo, fazer um projeto aí, né? O seu negócio, né? A sua empresa está mais vinculada, né? A ajudar pessoas que não têm casa para morar, pessoas que estão com problema aí né, na linha de pobreza. Então você já começa a empreender nesse sentido. O Brasil ele é muito rico nisso, sabe? A gente vê aí nos noticiários muitos projetos, né? Muitos empreendimentos nesse sentido, né?
essa geração de vocês, pessoal, ela está muito ligada nessas coisas, né? A gente percebe uma evolução aí de uns 10 anos para cá, da mentalidade, né, de muitos jovens, né, que se prestam, né, a esse tipo de negócio. Né, Fernando? Nem, dinheiro nem tudo, né, Fernando? Claro, claro. Bom, então, de modo geral, nós podemos dizer que o empreendedor é alguém muito motivado pela própria autorrealização, né? Por isso que tem esse... Ele não é um sujeito muito sossegado, né? Ele não fica feliz, né? Simplesmente pelo primeiro movimento de sucesso, né? Ele quer mais, ele está sempre querendo mais. E ele quer assumir responsabilidade e ele está sempre motivado para essa questão da independência, né? Então, veja bem, os empreendedores, eles são pessoas irresistíveis, né? Eles são ávidos, né? E estão sempre aí propondo ideias criativas, seguidas de ação. Não é aquele sujeito também que fica, né, Guilherme, só no campo das ideias, não. Porque ele tem que colocar em prática, ele precisa fazer a ideia se tornar real, né? Então eles estão muito ligados a isso aí. Né? São pessoas proativas, mas com foco no resultado, né? E aqui nós temos algumas características básicas de quem é o empreendedor. Eu gostaria que vocês, nesse momento agora, se identificassem aí se isso acontece com você. Ó, autoavaliação. Quem tem o hábito de fazer isso? Hã? Autocrítica. Olha lá, ó, controle do comportamento. São fatores, né, inerentes à pessoa, né? Tem algumas questões aí também de natureza psicológica, né? Ó, busca do autodesenvolvimento. Quer ver? Vamos fazer uma pergunta aqui. O que é autodesenvolvimento, Fernanda? Na sua opinião. Bom, é alguém que busca desenvolver a si próprio, não? Por exemplo, você ir à escola e assistir aula de empreendedorismo, fazer as atividades e entregar para o professor, corrigir, fazer prova, você acha que isso aí está dentro do autodesenvolvimento? Acredito que sim. Sim. Mas você acha que é muito pouco ou é o suficiente? Hum, bom, depende do que eu quero alcançar, porque, na verdade, eu considero isso um ato de autodesenvolvimento, porque, pelo simples conceito da palavra desenvolver, que seria fazer algo se tornar maior, e quando eu faço isso, eu acredito que eu esteja elevando algo ou fazendo algo crescer, Vou dar um exemplo, então. melhorar, no caso. Certo, pois é. Mas vamos melhorar isso aí. Quer ver, ó? Se você está fazendo, eu estou dando um exemplo só aqui do empreendedorismo. Se você está fazendo a disciplina simplesmente para tirar uma nota e passar no final da etapa e tirar o diploma, é uma visão um pouco limitada, não é? Pensa. Ela é uma coisa Claro, claro. pequenininha, né? Uma coisa pequenininha. Agora, se você é uma pessoa, por exemplo, que, digamos, né, você começa a se interessar pela literatura da área de empreendedorismo, você quer ler um livro, aí você vai, oh, vou fazer um curso paralelo, esse negócio está me chamando a atenção, eu quero horizonte. São processos que tá partindo de você próprio, entendeu? Então é como se você mesmo tivesse cobrando de você que você precisa fazer um pouco mais daquilo que você está fazendo. Então, Oi, esse tio. o autodesenvolvimento é como se você... Oi, o som ficou ruim aí? Alô? Não, não está funcionando. Eu acho que Tá. essa questão de autodesenvolvimento é um pouco relativa, igual o exemplo que você citou, de uma pessoa ir lá fazer as atividades para passar de ano, tal, para as atividades. Aí isso depende, talvez essa área que a pessoa tá fazendo, ela não é muito boa e talvez para ela
conseguir passar de ano é um feito danado. Então, depende também do ponto de vista. É relativo. Mas você concorda comigo que quando a palavra autodesenvolvimento é uma coisa que parte da própria pessoa? Quer dizer, se eu... Com certeza, é a iniciativa. Exatamente, porque eu direciono para vocês, eu estou querendo dizer assim, ó, na minha disciplina, eu estou citando minha disciplina como exemplo para a gente poder tratar a ideia aí. No meu caso, por exemplo, eu trago um planejamento, passo ele para vocês, oriento vocês, deixo as atividades para serem feitas, etc. É algo que vai partir de mim para vocês, correto? Olha o direcionamento do processo. Agora, uma vez você tomando iniciativa e buscando, né, o seu crescimento pessoal, aí é algo que a mais, entendeu? É aquilo que vai além. Então, Isso, sim, aí então essa já é característica outro de aspecto. de busca, que a gente precisa ter. Isso acontece muito no campo do negócio, né? Eu conheço, inclusive, casos, né, de pessoas que começaram a desenvolver um negócio e muitas vezes ele não tinha tanta aptidão ou era mais a ideia mesmo no início, mas com o tempo ele foi se aprimorando porque ele se lançou, né, dentro do processo e ele foi se desenvolvendo, se capacitando, buscando mais conhecimento. Então é algo que partiu dele mesmo. E o sucesso, tá, ele não veio por acaso, né? Ele veio pelo um somatório digamos assim, de bons resultados, né, de resultados positivos e também de atitude, né? De atitude. Então, qual que é o resultado final de todo empreendimento, hein, Patrick? É o quê? Para que a gente busca o autodesenvolvimento? Para alcançar o sucesso, né? Sucesso. Daqui a pouco eu vou recomendar a vocês, eu não sei se eu poderia acelerar um pouquinho a aula aqui, porque eu vou estar recomendando a vocês uma leitura que entra muito dentro desse aspecto aí do autodesenvolvimento. Eu tenho um material aqui que eu vou sugerir para vocês, que seria interessante que vocês lessem, né? Outra coisa importante, gente, no campo do empreendedorismo, é com relação ao processo de geração de riqueza. Fernanda, lê para mim aí, por favor, esse texto que está aí. Por que é importante empreender? Ok. É É uma outra essencial, visão, né? Isso. é essencial para a geração de riquezas dentro de um país, promovendo o crescimento econômico e melhorando as condições de vida da população. É também um fator importantíssimo na geração de empregos e rendas. A gente estava discutindo muito a respeito da criação de negócio, partindo de uma visão mais pessoal. Quer dizer, tipo assim, eu tenho uma ideia, quero criar um negócio, quero desenvolver um negócio, mas aí a gente vai perceber que não é só isso. Então, quando está falando aí, por exemplo, né, está perguntando por que é importante empreender, a gente vai ver o seguinte, que existe uma série de benefícios vindouros, né, vou chamar de benefícios futuros, que são advindos desse mesmo negócio que está sendo criado. Vocês sabiam, por exemplo, que não sei, eu acho que eu comentei com vocês, que o Brasil é um dos países que mais se cria empresa. Eu mostrei dados para vocês sobre isso. Nós temos um celeiro de empresas, né, de empresas que estão sendo criadas todos os dias. Todos os dias você tem aí um volume grande de negócios sendo desenvolvidos e grande parte da economia brasileira, ela não está nas grandes empresas, ela está nos pequenos negócios, na empresa individual, ou às vezes naquela sociedade ali, né, que é formada ali, às vezes empresas familiares, né, criadas aí, até entre Oi, Gil. parentes, né? Oi. Às vezes também tem também as empresas, igual você falou, de pessoas ativistas e tal, que não visam fins lucrativos também, então... Mas movimenta o mercado de certa forma, sabia? Elas têm um envolvimento, né? Elas têm um apelo, assim, por exemplo, dentro do campo do ativismo, mas elas geram serviço, né? Elas também traz renda. Então, é tudo assim, como se fosse um ciclo, né? Vicioso Com aí. certeza, indiretamente sim. Pois é. Riqueza e renda. Tem como distinguir? O Patrick é que falou aí, não é, Patrick?
Então, joga a bola para você aí, ó. Dá uma olhadinha nesses dois quadros aí. De um lado, nós temos o posses, dinheiro, bens de capital, propriedades em geral. Do lado direito, remuneração de fatores de produção, salário, aluguel, juros, lucro em geral. Agora, olha a pergunta lá atrás. Riqueza e renda. Qual desses aí que é renda e qual que é riqueza? Pode responder? Ou eu Pode. partirei? Não, pode ser Eu a acho Fernanda. que o Qualquer um dos dois. eu acho que o riqueza. quadro esquerdo é riqueza. Riqueza. E da direita? Renda, né? Renda. Tem que ser renda. Ah lá, acertou, isso mesmo. Então, quando você abre um negócio, Fernando, olha aí, independentemente do ramo do negócio, né? Pode ser qualquer negócio, no setor privado, setor público, terceiro setor, não importa. Isso que está aí na tela vai acontecer, né? A empresa ela é um meio, né, de geração de renda e riqueza. Um país, quando fala, por exemplo, um país rico, né, é isso, é o país que tem o quê? Tem posses, né? Então, na realidade, não é o empresário, né, o empreendedor que está enriquecendo, né? O enriquecimento aí também não é só sentido de dinheiro, é no sentido de patrimônio, né, de modo geral, né? Gente, hora de praticar. Estou quase acabando a aula aqui. Artigo, olha lá, qual que está escrito aí, olha. Patrick, qual que é o nome do artigo? O empreendedorismo. O empreendedorismo como fator de desenvolvimento econômico. Isso. É um artigo pequenininho, tá, pessoal? Vou mandar para vocês por e-mail, tá? Vou colocar o link lá, né, para vocês não esquecerem, né? Vou mandar amanhã. Vou mandar amanhã, hoje não. E aí vocês vão ler esse artigo e aí vocês vão responder essa pergunta aí. Ô, Fernanda, olha essa pergunta, lê para nós aí. Lê o artigo e responde a pergunta. Olha lá. Posso ler? Pode? Acredita-se hoje que o empreendedor seja o motor da economia, um agente de mudanças. Muitos têm escrito a respeito e os autores oferecem variadas definições para o termo. O economista austríaco, eu não sei pronunciar, você pode me ajudar? Schumpeter. Schumpeter associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico, à inovação e ao aproveitamento de oportunidades em negócios. Já na visão de Filion, o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Com base no texto, avalia as afirmações a seguir. Esse texto que está aí, pessoal, ele faz parte do artigo. Tá ligado aí? Ele é um trecho do artigo. E aí, tá fazendo menção aí a questão do motor da economia. Eu comentei com vocês ainda há pouco, né, que a empresa, né, o negócio, ele é como se fosse um motor, né? Quer dizer, ele vai o quê? Ajudar a movimentar a economia de um país como um todo. Até a economia mundial, né? Por que não dizer? E aí está falando, né, de desenvolvimento econômico, de inovação, de aproveitamento de oportunidades, tal. E aí, logo em seguida, Fernando, olha lá, pessoal, olha, nós temos aí 5 opções. Tem 5 opções aí. O que vocês vão fazer? Qual que é a tarefinha aí? Aula síncrona. Ó, vocês vão pegar o artigo, vocês vão ler ele com 10 minutos, porque ele é pequenininho. Depois vocês vão refletir nesse trecho que está aí. E depois vai escolher as opções. Tá certo? E depois, assim que você fizer isso aí, você vai mandar as respostas para mim. Você coloca lá no seu e-mail e fala assim, ó, questão. Aí coloca o título, tá vendo aí, olha? O empreendedorismo como fator de desenvolvimento econômico. Aí você coloca lá no corpo da mensagem do e-mail, né? Você coloca a resposta, né? Aí você coloca lá a opção. Se você achar que é a 1, você coloca. Se você achar que é mais de uma, porque aí tá falando opções, né? De repente é mais de uma. Fica à vontade.
Tá bom, Fernando? Aí você manda uma mensagem para mim. Ok. O Yuri não tá aí não, né? Ah, o Yuri chegou. Tô, uai. Ah, ô Yuri, você lembra do sonho que nós conversamos na terça-feira? Você que é. Sim. Lê aí para mim, por favor. Sonhar. Sonhar é o primeiro passo para o empreendedorismo. Você falou comigo que tinha um sonho, né? Aí, olha só. Tem que sonhar primeiro, né? Mas o que que acontece, Yuri? Lê de novo agora. O empreendedor, de O fato, empreendedor, de fato, sai da área do sonho, do desejo e vai para a ação. para a ação. Você está vendo aí o que que acontece? Sonhar é preciso, né? Ô, gente, esse sonho aí não é aquele sonho que você deita na cama e vai dormir e sonha, não. Esse sonho aí é uma coisa diferente. Nós estamos falando aqui do mundo dos negócios. Nós estamos falando aqui de algo, né, voltado à parte dos negócios, do empreendedorismo, tá certo? Né? Então, olha bem, vai para a ação. Ô, Yuri, você lembra do peixinho lá do aquário? Você acha que ele parte? Hein? O peixinho estava pulando para outro aquário. Exatamente. Você acha que ele tomou atitude? É, né? Ele teve um efeito motor, não teve lá? Eu estava falando de efeito motor, né? O que que movimenta, né? O que que move? Então é isso. Então nós estamos atrelando aqui os conceitos já para chegar, né, a dizer para vocês o seguinte, que para alcançar o sucesso, né, todos nós queremos o sucesso. Então, gente, o que que você vai fazer? Estou sugerindo para vocês, né, imaginação. O que que você acha, Yuri? Criatividade, ó, determinação para alcançar o sucesso. Olha lá, imaginação, criatividade. E você tenha isso. Você não está querendo tirar o sonho do papel? Com É, ó. certeza. Olha lá. 3, habilidade de organizar. Não é isso? Ó? Gente, em qualquer situação de negócio. Pode ser também na carreira pessoal, né, Fernanda? Né? É, Ah, olha, isso aí vale para carreira profissional também, pessoal ou do mundo dos negócios. Ó. Liderar pessoas. Você acha que você nunca vai liderar ninguém, né? Você está enganado. Isso vai acontecer. Nesse mundo corporativo nosso, né? Trabalhar em equipe, né? Vai haver alguma situação de liderança. Conhecer tecnicamente todas as etapas e todos os processos. Né? Fernando, olha lá. Conhece o doutor Laí Ribeiro? Médico, cardiologista, não. nutrólogo. Ele tem esse livro aí, olha. Sucesso não ocorre por acaso. Gente, eu vou mandar esse link para vocês, desse livro. Esse livro você vai ler ele em algum momento da sua vida, tá? Não precisa ler ele hoje, não, nem amanhã. Mas se você quiser, pode. Eu vou mandar para você a versão digital desse livro. O sucesso não ocorre por acaso. Olha lá. Você pode mudar a sua vida. E aí, vai ter a versão digital e vai ter uma palestra do Dr. Laí Ribeiro, que eu vou deixar também o link dela aí, que essa palestra está no YouTube, é referente ao livro. Se você quiser assistir a palestra, ela é 1h30, tá? Você pode ir assistindo. Assiste um pedacinho. O... Cadê o Alisson? O Alisson tá aí? Saiu para jantar? Patrick, tá aí? Tá. Tô. Tá. Patrick, você tem Netflix lá na sua casa? Tem não. Tem não? Tem canal de assinatura lá? Esse filminho lá, locadora? Tem não. Tem tempo não. Programa. Tem tempo não, meu filho? Programa esse aí, ó. Assiste esse vídeo aí, ó. Gente, em vez de você assistir aquele filme lá que você gosta, põe esse aí na agenda de vocês, tá bom? Recomendação. Vamos começar, gente? Vamos começar? Trabalho em equipe? O que eu estou querendo de vocês? Você vai assistir esse aí, ó. Esse é pequenininho, tá bom? Fernanda, vou falar para você valendo para a turma, pode? Vou voltar nesse slide aqui, ó. Ok. Vocês estão lembrados que eu conversei com vocês a respeito da elaboração de um plano de negócio?
Sim, sim. Pois é isso que eu estou falando. Eu estou chamando a atenção de vocês para a questão do plano de negócio. Então, olha, quando eu falo assim, ó, vamos começar, o que eu estou querendo dizer? Ó, vamos começar a elaborar um plano de negócio. Mas para isso acontecer, eu preciso de ideias. Então, esses dois videozinhos que tá aí, olha, Fernanda, lê o primeiro lá. Eu sou empreendedor. Lê o segundo, por favor. Como Como ter ideias para um novo negócio? isso? Vocês vão assistir esses dois aí, ó. Eu vou deixar também no e-mail que eu vou mandar para vocês amanhã, né? Eu vou deixar no blog também o link para vocês assistirem esses dois vídeos aí. Isso para ajudar vocês no processo de geração de ideias. Como nós vamos criar um plano de negócio, nós vamos precisar ter uma ideia, né? Que tipo de negócio que nós vamos criar. E outra coisa, como a gente vai trabalhar em equipe, tá bom, olha lá? Nós temos aí na turma, né? Quantos alunos aí hoje? Tem 20 alunos? Tem não, né? Nós vamos dividir, tá? Você já pode ir procurando o seu colega de equipe que vai desenvolver o plano de negócio junto com você. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Alguma dúvida? Sim, Ó, começar por a trabalhar enquanto as não. ideias, começar a pensar no colega que vai fazer com você, tá bom? Dois, você mais um, dois. Então, aí você vai formar uma dupla, né? É o seu sócio. Então, vocês vão abrir uma empresa, vai ter um sócio, tá certo? Nós vamos elaborar um plano de negócio, nós vamos trabalhar em equipe, nós vamos apresentar depois esse plano de negócio, mas para isso a gente precisa ter ideias. Como é que a gente fomenta essas ideias? Como é que a gente cria, né? Ah, eu tenho uma ideia. O Patrick parece que já tem, né, uma ideia de empresa, né? Ah, eu quero criar uma empresa, tá? Mas aí assiste esses dois videozinhos aí que vai ajudar vocês a despertar. Estou encerrando a aula, agradecendo vocês pela presença. Alguma dúvida? Não, nenhum. Ó, deixei um artigo para ler, sugestão literária, bibliográfica, do Dr. Laí Ribeiro. Não precisa agora, né? Mas mais para frente. E estou deixando aí os dois vídeos pequenos, né? Eles são curtos, são 17 minutos, parece os dois, para você discorrer sobre a questão se você, eu sou empreendedor, é o primeiro. O segundo, como ter ideias para um novo negócio. E começar a pensar no negócio e começar a pensar no sócio. Quem vai ser seu sócio? Na aula que vem já vou fazer algumas perguntas para vocês a respeito disso que eu estou passando hoje para vocês. Ok? Ok. Ok. Então é isso aí, gente. Vamos lá para outra sala, né? Nós vamos sair agora. Se não tiver nenhuma pergunta, eu tô saindo, né? Vocês podem ir lá para a metrologia, que eu estou chegando lá. 5 minutos, eu já estou entrando lá, tá? Vou só tomar uma água ali, vocês também. Estou aguardando vocês lá. Ok. Nossa.